nossa intenção é que você entenda o livro do Apocalipse, porque essa mensagem é a mensagem de Deus para a igreja da última hora, a igreja dos últimos tempos, esta igreja do tempo de hoje. Então, se acontecer as coisas e eu não souber, eu vou estar na ignorância, eu preciso saber. E a intenção é justamente essa, que você saiba, que você compreenda de maneira muito simples e muito clara. Por isso eu prefiro ser muito básico, raso, mas que você entenda, que você não se esqueça disso. Amém? Então o livro de Apocalipse, ele é um livro que parece branco para quem não entende. Ele é uma revelação, é um segredo, que somente aqueles que estão dispostos a ler, a aprender, é que podem conhecer. Quero que você compreenda de maneira simples agora qual é a estrutura do livro de Apocalipse. Preste atenção. Primeiro, tem 7 igrejas que recebem 7 cartas. Depois, são 7 selos de um livro que está fechado e ele é aberto. Depois, 7 trombetas anunciam fatos do fim. E então 7 taças são derramadas. O número 7 representa a perfeição e demonstra que está perto de se cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Ele fala de 7 igrejas. E nós vamos falar no próximo domingo quais são essas 7 igrejas. Depois ele fala de 7 selos, que na verdade são selos que fecham o livro. E à medida que vai tirando os selos, o livro vai sendo aberto. Ou seja, o livro vai sendo revelado. Então o Apocalipse ainda está sendo aberto, porque os selos estão sendo tirados. Depois 7 trombetas que tocam e anunciam de maneira pública, evidente, a volta de Jesus. E então 7 taças para se cumprir o fim. E então o livro se conclui com a volta de Jesus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que puder vir, aqui Deus é um nome para você. Você é bem-aventurado. Você é feliz. Porque quem lê e quem ouve essa profecia não vai ser pego de surpresa quando acontecer. E aí queria dizer uma bem-aventurança. Irmãos, no livro do Apocalipse, ele tem alguns códigos, algumas coisas que realmente só quem lê, quem é habituado com a palavra de Deus pode entender. Por exemplo, o cordeiro para nós é Jesus. Quando fala de varão, é um homem, ou então um anjo, dependendo da ocasião do livro. Quando fala do filho do homem, nós sabemos que é Jesus. Quando fala também anjo, muitas vezes é o pastor da igreja. Então, para você ler esse livro, ele tem alguns códigos que nós vamos dar algumas dicas para vocês, que você vai poder interpretá-lo. Por isso que o livro de Apocalipse, a pessoa para estudar ele tem que estudar toda a Bíblia. E ele foi colocado de maneira correta para concluir as Escrituras. Tá? Então você precisa fazer isso. Mas desde já, mesmo aquilo que você não entender, você já é bem-aventurado só de estar aqui. O apóstolo João estava preso, queridos. E preso, ele escrevia para as suas igrejas. Ele ali pastoreava à distância e falava da palavra de Deus. Naquela cela, ele tinha visões. Ele estava numa ilha, queridos. E ali naquela ilha, era um exílio que não tinha como sair dali. Mas ali, Deus falava com ele. Ele escrevia para as suas igrejas. Que são 7 igrejas na ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, que fica essa ilha, e as 7 igrejas na Ásia Menor. A igreja de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa foi a primeira igreja que recebeu essa mensagem. E hoje, nós também, como igreja, recebemos esta mensagem. Vamos ler juntos o versículo 19. Se você puder, marque na sua Bíblia o versículo 19, que para mim, ele é a primeira chave para entender todo o Apocalipse. Leia comigo o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois delas. Vou fazer aqui uma atividade de língua portuguesa, tá? De análise sintática sobre os tempos verbais. Escreve, pois, as coisas que viste. O verbo viste está em qual tempo? Passado. E as que são, o verbo são, ser, né? Está em que tempo?
E as que hão de acontecer. O verbo haver, hão, está em qual tempo? O livro de Apocalipse não fala só do fim. Todo mundo fala assim, o Apocalipse é o fim de tudo. Errado. O livro de Apocalipse não fala somente do fim. Ele fala da eternidade. Ele fala das coisas do passado, do presente e do futuro. Olha o que o João escreveu. Versículo 19 diz: escreve as coisas que viste, coisas que estão passado. Ou seja, para você entender o Apocalipse, você tem que ver a história. E principalmente as Escrituras. Coisas que já aconteceram, que já estão registradas aqui, ou que são usadas para poder nos fazer entender. As que são coisas que aconteceram no tempo de João e que também estão aqui no livro de Apocalipse, e coisas que estão acontecendo agora. Então, quando você lê um jornal, você lê uma revista, você vê o Apocalipse. São coisas de agora e coisas que hão de acontecer. Essa é a primeira chave de interpretação para o Apocalipse. Ele não fala só do fim. Ele fala de coisas do passado, do presente e também do futuro. Apocalipse significa revelação. E quando você lê dessa maneira, Deus te revela, você consegue entender o significado dessas palavras. E quando você lê e você memoriza, quando acontecem fatos, Deus te revela, isso é aquilo que eu profetizei. O livro de Apocalipse se baseia em visões. João estava preso e ali tinha visões. A primeira grande visão, dentre 4 mais importantes, ele teve muitas visões, tá, queridos? Então não foi somente essas 4. Ele teve muitas visões. Mas nós vamos para você entender as 4 principais visões do Apocalipse. A primeira foi que ele viu as 7 igrejas, que eram representadas por 7 candeireiros, os pastores representados por 7 estrelas. E Deus mandou entregar uma mensagem para essas 7 igrejas. Também depois ele viu os 7 selos. Um livro estava fechado com 7 selos lacrados. E esses 7 selos iam sendo abertos. E aí o livro se abria para a sua revelação. Depois 7 trombetas foram tocadas por 7 anjos. Quando se toca uma trombeta, acontece um fato. Até que toca a última trombeta e 7 taças nas mãos de 7 anjos são derramadas sobre a terra. Essas 7 taças são 7 taças da ira de Deus, da cólera divina, ou seja, o anúncio do juízo e do fim. E então o livro, ele se conclui, uma grande parte dele, falando sobre o seu tema principal, que é a volta de Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus no Apocalipse? O Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus, ele mostra no Apocalipse que é o Senhor da história. O tema central e a mensagem central do Apocalipse é essa. É a volta de Jesus. É o anúncio de que ele está voltando. Ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você quer ser feliz no último tempo? Guarde as palavras deste livro. Guarde o seu coração. E Deus vai te dar felicidade, vai te dar livramento, vai te dar paz. Existem promessas para nós, para os servos de Deus, neste momento. O Apocalipse não é motivo de tristeza para o crente. É motivo de alegria, queridos. É motivo de bênção. Não é motivo de medo e nem de terror. É motivo de paz e de esperança. É isso. Porque você está esperando Jesus. Mas para aqueles que não esperam o Senhor Jesus, realmente será muito triste o seu fim. Então a estrutura básica do livro de Apocalipse, a sua compreensão, é essa. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E o tema central é a volta de Jesus.